E na lição de hoje eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Se Deus aparecesse na sua frente agora, qual a pergunta que você faria para Ele? Tenta imaginar assim uma curiosidade, uma coisa que você gostaria de saber demais. Olha, se Deus aparecesse aqui na minha frente agora, eu faria... Qual pergunta você faria? Uma vez eu estava numa igreja e aí quando eu fiz essa pergunta, para o público, alguém levantou a mão e falou assim: pastor, eu ia perguntar para Deus se Adão tinha umbigo. Eu parei assim, para pensar naquela pergunta dele, Bom, pelo menos é curiosidade, Será que Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Enfim, é uma pergunta interessante? Mas é a pergunta mais importante que eu poderia fazer para Deus se ele aparecesse na minha frente? Eu vou dizer para você uma coisa. A pergunta mais importante que um ser humano poderia fazer para Deus se ele chegasse na sua frente é: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E então, na minha concepção, o jovem rico, ele fez a pergunta certa. Ele fez a pergunta certa. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, com isso, ele estava entendendo duas coisas. Primeiro, a vida eterna é importante. Segundo, existe um processo e ele queria saber esse processo. Só que tem um negócio interessante, que às vezes a gente pergunta e quando a gente sabe a resposta, a gente despreza a resposta. Foi isso que aconteceu com ele. Então, eu conheço muitas pessoas que começam a estudar a Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer mais sobre Jesus. Aí começa a estudar a Bíblia, aí descobre que a Bíblia fala sobre lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pastor, mas o sábado é o dia que eu gosto de sair, eu gosto de lavar o meu carro. E esse negócio de ir na igreja no sábado, de adorar a Deus, separar. E aí a pessoa, primeiro, estava com tanta vontade de saber a verdade, mas quando a verdade é revelada a ela, ela simplesmente nega. Ela simplesmente dá as costas. Foi o que aconteceu com esse jovem. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor olhou para ele e falou assim: amigo, você tem que vender tudo que você tem e você tem que me seguir. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso ao longo da semana. O fato é que esse convite de vender tudo não significa que é para todo mundo, mas para ele, sim, tinha que acontecer. Por quê? Porque ele era alguém voltado para o ter, mas não para o ser. E ele precisava entender que a lei de Deus, mais do que ser aquilo que eu falo que faço, exatamente tem que refletir aquilo que eu sou. E a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aquele jovem não cumpria a lei de Deus. Qual que é a tristeza? A tristeza é que ele fez a pergunta certa. Jesus respondeu a ele de forma correta, mas ele deu as costas e foi embora sem encontrar o caminho para a eternidade. Que isso não aconteça com você, mas que você possa fazer a pergunta certa, ouvir a resposta certa e tomar a sua decisão certa.